Hoje, o tema que nós escolhemos para abordar é por que as autoridades governamentais de todo o mundo, de todos os países, negam veementemente a existência de seres extraterrestres. Ou de contato com seres extraterrestres aqui em nosso planeta. Existem, eu vou falar para vocês que já existem em alguns países, como a França, o Brasil, o Chile. Vocês acreditam que o Chile, prestem bem atenção, foi o primeiro país no mundo a criar um curso de pós-graduação em ufologia? Exatamente, um curso específico, né, sobre esse tema. E o Chile é um dos países que também o governo está liberando informações oficiais sobre OVNIs. O Brasil, recentemente, o ano passado, depois da equipe de ufólogos do Brasil forçarem a barra, o governo também liberou parte dos documentos. Só que os ufólogos estão muito interessados neste fenômeno chupa-chupa lá de Brasília, que ele quer que esse documento seja revelado. E a Força Aérea, esse documento não revelou ainda. E nós vamos ter, o pessoal vai ter uma nova reunião em Brasília esse semestre, com as autoridades, para tentar liberar mais documentos. E a França oficialmente admitiu a existência de OVNIs, objetos voadores não identificados, liberou parte do seu arquivo. Um outro país também que já liberou documentos é a Bélgica. E aos poucos, né, para vocês terem uma ideia, o final do ano, o primeiro-ministro do Japão estava dando uma entrevista na televisão, para os jornais, onde um dos jornalistas fez a seguinte pergunta para ele exatamente sobre OVNIs, se ele podia abrir os arquivos sobre OVNIs. E ele falou que ele ia investigar muito esse assunto, que ele tinha sumido faz pouco tempo, que ele ia verificar e ia realmente que tinha alguma coisa oculta, que eles iam estudar isso daí. Ah, mais um detalhe. Antes de eu falar do acobertamento, eu vou falar dessa abertura que está acontecendo. Aconteceu no final do ano também uma reunião na ONU, nos Estados Unidos, onde as grandes autoridades vieram fazer um questionamento profundo também para os governos liberarem as informações sobre OVNIs. Gente, está existindo um movimento muito grande forçando a barra das autoridades porque não dá mais para esconder. Tá? As coisas estão muito acontecendo, muito claramente. Está sendo muito difícil para os governos dizer, não sei, isso não existe. Porque os seres humanos não podem ser feitos de idiota, de tolos. As pessoas são inteligentes. E pessoas muito inteligentes estão forçando a barra. Intelectuais, artistas, forçando a barra do governo para que esses assuntos sejam liberados. Tá? Então vamos começar. Primeiro, vamos discutir por que o fenômeno UFO é um fenômeno extremamente tratado com sigilo por todos os governos vigentes. Vamos discutir isso. Muito bem. Primeiramente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos os sistemas governamentais, desde o passado, desde a antiguidade, são sistemas que se mantêm no poder pela força. Ok? Os Estados Unidos jamais se manteriam nessa posição de destaque que estão se não possuísse a maior força armada do planeta. Perfeito? Então, veja bem, existe uma guerra muito grande em nosso mundo, hoje, atualmente, entre dois sistemas. O capitalismo, né, e o comunismo, ou o socialismo. Embora o comunismo da União Soviética tenha quebrado, tenha ruído, mas todas as grandes diferenças ideológicas ainda se estabelecem. Porque nós temos a China, que não dá abertura de forma nenhuma para mudança no seu sistema político.
Tá? E a China, nós sabemos que vai se tornar em breve a maior potência comercial do planeta. Entendeu? Muito bem. Então, existe no mundo, o mundo está dividido em ideologias. Certo? E essas ideologias, elas podem ser políticas, culturais, e religiosas. Vocês não queiram saber como que ideologias, como seres extraterrestres perturbam demais movimentos religiosos. Para vocês terem uma ideia, nós fomos fazer um congresso de ufologia em São Bernardo do Campo. Eu fui convidado, não foi nem eu que organizei, eu fui convidado como conferencista. Vocês acreditam que quando nós chegamos a esse congresso, tinha um movimento de crentes na porta? Mas um movimento de crentes distribuindo papelzinho para todo mundo que entrava no congresso, dizendo que aquilo ali era coisa do demônio, que ET, extraterrestre, que não deveria participar, não deveria entrar para ir embora, ir para a igreja. É muito difícil as pessoas aceitarem. Eu lembro quando existia um programa na Record chamado 25ª Hora, já faz um tempo, que era um debate feito pelos pastores da Igreja Universal lá do Reino de Deus, né, aquela coisa. E esses pastores, eles convidavam um pastor de cada religião diferente. Era bem interessante essa questão, né? Um pastor crente, um pastor católico, um pastor da Testemunho de Jeová, e sabe, eles colocavam. E um dia eles foram discutir o tema extraterrestre, disco voador. E eu lembro que levaram dois ufólogos, amigos meus inclusive, e eu assisti esse programa. Quando um desses meus amigos disse o seguinte: olha, nós estamos sendo invadidos, ou seja, nós estamos sendo visitados por seres muito, mas muito mais sofisticado e inteligente do que qualquer ser humano, né? Pelo fato de vir viajar nas estrelas com alta tecnologia, alta sofisticação. No entanto, alguns deles são pequenos, cabeçudos, olhudo, tal. O pastor teve um ataque. O pastor simplesmente teve um ataque. Isso não é possível. Abriu a Bíblia e disse: isso não é possível. Onde se viu existir um ser feio, horrível desse aí, maior do que nós, melhor do que nós, mais inteligente do que nós, porque está aqui, ó, Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Então não pode existir esse negócio de ET, essa coisa, cara, isso aí é possível de existir. Então o Cocora já bloqueia por uma questão religiosa. A sua visão de mundo ideológica impõe a possibilidade de existir vida fora do universo, cara. Quer dizer que Deus botou trilhões de galáxias, trilhões de estrelas, e a Terra um negocinho perdido no espaço, só para o ser humano, o homem é a única coisa que Deus criou de interessante nesse universo. Então, é muito difícil você dialogar com certas culturas, com certas pessoas que não estão abertas para a coisa. E da mesma forma que você tem uma restrição religiosa, você vai ter uma religião cultural. Você pega culturas, certo? Sistemas culturais que não admitem mudanças, não admitem novidades, não admitem uma entrada de ideologias. No caso de Jesus, Jesus foi crucificado por dois motivos claros. Primeiro, contrariou as ideologias do imperador César de Roma. E contrariou profundamente Herodes. E terceiro, contrariou profundamente os sacerdotes judeus, a cultura religiosa dos judeus. Todo indivíduo que vem trazer a verdade superior, no mundo primitivo, em culturas primitivas, em visão primitiva do universo, ele vai ser mal visto, e mal entendido, e mal interpretado, e perseguido. Porque ele se torna uma ameaça.
Jesus, pregando aquelas verdades, se tornava uma ameaça para o modelo que os sacerdotes tinham imposto. Ao mesmo tempo, ele era uma ameaça para o sistema político do rei Herodes. Então, ele era uma ameaça do sistema social político que Herodes impunha à força e para o sistema ideológico, cultural, religioso dos judeus. E, ao mesmo tempo, era perigoso para César de Roma, porque ele vinha e falava, meu reino é desse mundo. Né? O meu rei não está aqui. Então, esse cara está pregando um outro rei. Para as pessoas adorarem outro rei que não a César. Que é mais anarquista do que isso? Nós, na pesquisa ufológica, já assistimos, estamos assistindo vários tipos de manifestação ufológica. Gente, nós já vimos até grupos ufolatras. Você sabe o que é ufolatria? Hã? Grupos e seitas que adoram OVNIs. Colocam extraterrestre no patamar divino. Ou seja, de um jeito divino e passa a criar uma religião. A gente chama isso de ufolatria, né? Você está entendendo? Existe. Aquela seita, Heaven, que os caras que se suicidou todos nos Estados Unidos, lá, lembra? Vinha um cometa, porque os ETs iam levar, e todo mundo se suicidou, lembra? Então, é muito perigoso isso, porque certos grupos de pessoas, né, que estão completamente inconsistentes ou infelizes com a sua estrutura filosófica, religiosa, quando vem talvez uma possível força superior, eles vão se apegar àquilo como salvação de sua vida detestável nesse mundo. Tudo isso nós já assistimos. E até em função do chamado disco voador, do extraterrestre. Muito bem. E as questões políticas. Então a gente assistiu isso com Jesus. Quando vem um indivíduo diferente trazer uma revolução na visão humana de si mesmo, do espírito, da alma e do universo, para situações que não estão preparadas, é um problema. Então, muito bem. Durante a Segunda Guerra Mundial, acontecia um fenômeno ufológico muito evidente, tá? Muito evidente, que era os chamados Foo Fighters, tá? Em inglês, caça de fogo, ou caças fantasmas, você pode até traduzir assim. Aconteceu o seguinte, a força aérea aliada, estavam lá os aviões de caça, quando iam lá atacar, de repente apareciam esquadrilhas de bolas luminosas, presta atenção, em alta velocidade, que ultrapassavam os aviões, vinham, faziam movimentos estranhíssimos. Isso era relatado nos relatórios constantemente, no meio da guerra. E o serviço secreto inglês achava que era uma arma secreta alemã. Os alemães tinham desenvolvido um tipo de aeronave, um tipo de objeto fantástico. Para vocês terem uma ideia, esse objeto era tão louco pelo fato de se chamar fantasma, às vezes, caças fantasmas, certo? Fighters, ghost fighters, às vezes eles eram chamados de caças fantasmas, né? Porque acontecia o seguinte, eles faziam, pintavam e guardavam. De repente, esta bola luminosa, às vezes aparecia de 1 metro, 2 metros de diâmetro, ele vinha em ritmo de colisão com o avião. Ele vinha em ritmo de colisão. O piloto, desesperado, aquela luz crescendo, ele tirava e o bicho ia atrás e chegava a hora de colisão. A hora que ia colidir o avião, sabe o que acontecia? O objeto simplesmente entrava pela fuselagem do avião, saía pela cauda sem nada acontecer. Como se fosse transparente. É como se ele passasse por essa parede aqui, ó. Imagina uma bola de luz que passa por essa parede aqui, sai lá fora sem quebrar nada e vai embora. Eles ficavam desesperados. Tem até um filme que mostra isso, né?
no Taken do Spielberg, que ele mostrou exatamente esses caças, essas bolas de fogo, de luzes, descritas pelos pilotos, eles pegam aqueles grandes bombardeios, né? E que leva 12, 13, 16 pessoas até, né? De repente a bola vem, passa por dentro, os caras ficam tudo assustados, a bola passa na frente dele, vai embora e sai pela fuselagem. Quem comanda isso? Então, quando os americanos aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, a equipe de cientistas foram imediatamente atrás das pesquisas científicas alemãs e atrás dessas bolas de fogo. E quando chegaram nos arquivos, ficaram tão assustados que os alemães passavam pelo mesmo problema e achavam que essas bolas eram exatamente a arma secreta dos aliados. Então significa que essas coisas eram externas a ambos. De uma tecnologia tão sofisticada, tão avançada, que nenhuma das forças militares na época tinha condição de entender o que é que estava acontecendo. E nesse filme Taken, do Spielberg, ele relata que um desses pilotos da Segunda Guerra Mundial é abduzido por extraterrestres. No entanto, é como se os extraterrestres estivessem só observando de perto, vai, fuça, mas não intervém diretamente na guerra, nem no que está acontecendo. Mas para vocês terem uma ideia, o exército, então a força aérea, os militares, os governos, sabem desse mistério há muito tempo. Mas como eles não têm nenhum controle, eles não sabem o que é, que forças são, quem opera, quais são os interesses e quais são as ideologias, então tudo é tratado de forma altamente top secret. É aquilo que você vê no arquivo X. Por que é chamado arquivo X? O arquivo X é exatamente os arquivos secretos da CIA ou do FBI, onde estão arquivados todos esses fenômenos que são chamados de transcendentais, que fogem a qualquer explicação científica à altura de nosso conhecimento atual da ciência. Então, eu digo o seguinte, vocês imaginem se Jesus voltasse hoje e resolvesse abrir a boca para o planeta, falar a verdade novamente para todo o planeta. Eu tenho absoluta certeza que Jesus iria contrariar a maior parte das religiões vigentes, iria contrariar muitas questões culturais. Será que o chinês, o budista ia ouvir Jesus? Será que o muçulmano ia encarar Jesus como o seu avatar da nova era? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se um Cristo voltar, tem que voltar um Cristo para cada cultura hoje na Terra, porque senão não vai dar certo. Tem que voltar um Cristo para o muçulmano, tem que voltar o Alá, ou seja, tem que voltar o Maomé para o muçulmano, né? Para o chinês tem que voltar um Lao Tzu, um Confúcio, para a Índia tem que voltar outro, para o russo tem que ser outro. Imagine se aparece um avatar negro. Você acha que americano vai aceitar um avatar negro? Não vai. Então, culturalmente, o ser humano está muito dividido atualmente. Então, vai ser um choque para essas culturas religiosas do mundo, e cultural. O mundo é racista. Quer você queira ou não, o mundo é racista, ao extremo. A ponto de hoje, né, judeu só casar com judeu. A ponto de árabes só não querer se cruzar com outro. Sabe? Certas culturas, ainda hoje, no terceiro milênio, não querem se misturar. Ok? E, politicamente, as políticas sempre se mantêm, como nós discutimos, pelo poder. Você imagine se naquela época Roma assume, né, que existe um Deus superior externo a tudo. Ninguém ia adorar mais a César. Que César era considerado Deus vivo.
E ele tinha o poder de matar da vida e da morte. Ele mandava matar quem ele quisesse e mandava salvar quem ele quisesse. Nesse aspecto. Rico, milionário, ele era o indivíduo todo poderoso do planeta. Né? Os profetas incomodavam o sistema. Da mesma forma que o profeta incomodava o sistema no passado, os ufos, de uma certa forma, incomodam essas três culturas aqui. Você já imaginou? Imagine aquele pastor da Igreja Universal que fala para milhões na televisão, que tem uma formação ideológica para milhões no Brasil. Ok? E fala, ET não existe, é tudo bobagem, confia em nós. E de repente o ET começa a aparecer para todo mundo no planeta. Que cara ele vai explicar isso para os seus fiéis? E certamente todo cientista sabe, todo físico sabe, todo astrônomo sabe. Se qualquer raça extraterrestre se manifestar hoje na Terra, pode ter certeza que eles estão a 2, 3, 4, até 10 mil anos à nossa frente. Porque para nós fazermos uma viagem estelar hoje, eu calculo que a nossa civilização só conseguirá atingir isso daqui uns 2, 3 mil anos para frente. Não vai ser tão fácil. A não ser que uma grande virada de consciência aconteça. E eu acredito que isso pode acontecer com a chegada dos extraterrestres. A chegada dos extraterrestres abertamente, não sorrateiramente como até hoje ele está, causaria uma mudança total nos paradigmas de nossa civilização. Mudaria essas três questões fundamentais que mantêm o mundo funcionando dentro dessas bases hoje. Por causa disso, vocês não têm noção do fenômeno se um país e se um ET vier e quiser falar em rede nacional. O perigo é, todo mundo vai falar, o que esse cara vai falar? Vocês estão entendendo que qualquer ideologia no Brasil em 64 que era contrária ao sistema político, era morto, perseguido, massacrado, se falasse de um pouquinho de igualdade entre as pessoas, né? Divisão de bens, que era um ideal comunista, né? O negro era morto no dia seguinte. Se escrevesse um artigo no jornal, se escrevesse um livro, se escrevesse qualquer coisa no Brasil. Eu lembro, na década de 70, eu entrei na universidade em 76. Naquela época ainda eram os anos de chumbo. Muitos dos meus colegas, eles eram presos em rodoviária por carregar livro do Karl Marx. Que eles eram obrigados a estudar em ciências sociais na universidade. Que era matéria da faculdade. Eles eram presos e iam presos por estar estudando ideologia comunista. Entendeu? Para vocês terem uma noção, dezenas de ufólogos que faziam conferências, divulgavam essas ideologias, foram fichados no DOPS em São Paulo. Muito bem. Após a Segunda Guerra Mundial, após 1947, começou a acontecer algo que preocupou todos os governos instituídos. Começou a acontecer uma onda de aparições de objetos voadores não identificados, de UFO, em todo o planeta. Vocês podem pesquisar na internet, tem um caso de 1956, parece, se eu não me engano. É a grande noite dos OVNIs em Washington. Por volta das 11 horas da noite, a cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, soa o alerta de bombardeio. Olha, soa o alerta. Toca a sirene. Então todo mundo desesperado sai na rua pensando que vai haver um ataque inimigo sobre Washington. Ok? E eles veem esquadrilhas de bolas de luz, aquelas mesmas bolas de luz ali, cruzar o céu. 4, 5, 6, iam para lá, iam para cá. E, imediatamente, a Força Aérea faz uma esquadrilha de jatos levantar em voo e perseguir esses UFOs. E aí ficou uma festa. Durante 1 hora, os caças
passava por cima de Washington, todo o povo assistindo e filmando, saca? Na época. E as bolas de luz andavam, e sumia no horizonte, e aí os caças voltavam, de repente o UFO voltava de novo, e aquela festa no céu, e todo mundo perseguindo todo mundo, e não pegava nada. Aquela tecnologia babaca, né, da década de 50. Os UFOs pintavam e bordavam. Desde a Segunda Guerra Mundial eles já pintavam e bordavam, né? Aí, conta a história, vocês vão ver em detalhes, todos os jornais. Vai, os UFOs embora. Aí, tudo acalma. Certo? Calma. Aí, passam umas 4 horas. Novamente, soa a sirene, alarme, e a festa, e os caras estão de novo atrás. E aquele show aéreo. Vocês terem uma ideia desse caso? Eu era muito amigo do famoso e saudoso general Moacir Uchoa. Um grande general brasileiro aqui, e ufólogo, especialista em ufologia. Ele conta que quando, presta bem atenção, ele fez o curso da Escola Superior de Guerra, ele já era general, depois ele fez o curso da Escola Superior de Guerra, um curso especial que é feito para oficiais, para políticos especiais, é um curso dado, né, pela Escola Superior de Guerra. E na formatura do curso, veio os embaixadores dos Estados Unidos, tudo, eles convidaram todos os formandos da escola daquele ano para um coquetel na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Tomaram o coquetel, todo mundo, isso aí era 58, 59, uma época era mais ou menos essa data. O general conta o seguinte, que em determinado momento, eles convidam todos para uma sala, para um auditório, que eles iam passar uma informação interessante para aqueles formandos, quando eles projetam na tela exatamente aquela revoada de UFOs sobre Washington. 1 hora de filme, de luzes e jatos correndo atrás, todo filmado pelo governo americano, e em especial eles passaram somente para aqueles superiores ali naquele dia. Eu vou perguntar uma coisa para você, o governo não sabe? Ou você faz de idiota? Faz de idiota para o povo, né? Mas que eles tenham material, que eles sabem que estão ali. Então vocês vejam, essas forças militares, vamos pegar os Estados Unidos, que é o nosso elite ou seja, do poderio bélico, militar e político hoje no planeta. Eles sabem, desde aquela época, que essas forças extraterrestres são tão sofisticadas, mas tão sofisticadas, que nenhuma tecnologia que atualmente nós detemos na Terra chegam aos pés das forças que esses indivíduos se manifestam. Para vocês terem uma ideia, o que os UFOs fazem com os caças, com as maiores forças militares que nós temos. Está lá um avião de caça, um caça americano, um jato, ele sai em perseguição a um UFO. Esse UFO, ele faz manobras, os radares já detectaram que esse UFO, em questão de minutos, ele sai da velocidade 0 e vai para Mach 5, Mach 6. Você sabe o que é essa unidade de velocidade chamada Mach? Eles chamam de Mach 1, 2, 3. Mach 1 é a velocidade do som, é a barreira do som. Daí hoje em torno de 1.200 e pouco quilômetros por hora. É a primeira barreira do som. Mach 2 é o dobro. Mach 3 é o dobro. Os melhores aviões, o avião mais rápido do mundo foi um avião feito na década de 60 chamado U-2. Ele atingia Mach, provavelmente quase Mach 5. É o máximo que ele conseguia atingir. Os UFOs atingiam Mach 12, registrado pelos radares aqui. Ou seja, nada conseguia perseguir esses objetos. O pior de tudo, que esses objetos, eles estavam dando-se daqui a pouco, ele entrava no mar com tudo. Entrava no mar e andava do água, depois saía do outro lado. Nós não temos no planeta Terra nenhuma aeronave capaz de operar embaixo da água e no céu ao mesmo tempo. Não existe isso.
Só existe naquele filminho Viagem ao Fundo do Mar, né? Que tem aquele bichinho que sai e depois sai voando, né? Só naquele filme. Mas oficialmente isso não existe. Isso. E outra coisa interessante. Quando esses objetos, esse caça estava querendo se aproximar, ele simplesmente acontecia isso. Presta atenção no que eu vou falar. Sumia. Como se desligasse. Desaparecia totalmente. E instantaneamente aparecia aqui atrás do avião. O piloto ficava louco. A hora que ele chegava, sumia. A hora que ele via, estava lá na cauda. E faziam manobras que tecnicamente seria impossível. Esse UFO ele chegava assim no céu e fazia assim, fazia ângulo de 90 graus no maior pau. Nenhuma tecnologia nossa consegue fazer um ângulo de 90 graus numa manobra. Os aviões nossos, né, tem que ter uma puta lerdeza para fazer uma volta, né? Senão arrebenta tudo, quebra tudo. A gente chama de a inércia, você não consegue vencer a barreira da inércia. E um piloto, se estivesse lá então... Pra você entender uma ideia, quando nossos foguetes são lançados, os nossos astronautas experimentam até 6G no arranque do foguete. Sabe o que é isso, 6G? É dobrar o seu peso 6 vezes. Ou seja, dobrar não, é multiplicar o seu peso por 6. Por isso que os astronautas têm que ser lançados deitados, viu? O astronauta não pode ficar em pé quando a nave... Porque se ele ficar em pé, todo o sangue da cabeça vai para o pé. Ele desmaia. Pá. Então eles são colocados em uma plataforma deitado, bem deitadinho no banco, fica certinho, cabeça para trás, assim, tem toda a posição exata para ser lançado, para ele não desmaiar. Tá? E os próprios pilotos, né? Você vê que os pilotos de caça, quando eles dão aqueles balões que a gente fala, aqueles looping, né? Que eles vão fazer isso aqui, aqui o G é violento. Dependendo da velocidade que ele vem e o tipo de curva que ele faz. Ele pode perder o sentido, que perde a consciência. Por isso que o piloto tem que ser muito treinado, aguentar o pau mesmo, senão ele desmaia. Fisicamente tem que estar bem. Só jovens podem pilotar caça. O cara depois dos 40 pode esquecer que não pilota caça mais. Por causa desses problemas de inércia. A inércia é muito violenta. Então o ser humano não conseguiria pilotar naves que fazem isso aqui. Ou, às vezes, ângulos de 180 graus. A nave vai, pá, instantaneamente ela para e volta. Então, todo cientista sabe, e todos os indivíduos que participaram desses fenômenos sabem que esses seres são de uma elevação científica além de tudo o que a nossa ciência possa imaginar. E depois de tantos anos de estudo que nós fizemos até agora, e quando a gente conseguiu acessar alguns arquivos da Força Aérea, às vezes por baixo do pano, como que é por baixo do pano? Por baixo do pano é conversar com oficiais da Força Aérea, é conversar com oficiais que por baixo do pano eles contam tudo pra gente, mas a nível de público, aí num jornal, numa televisão, jamais abriam a boca. Sabe o que a gente descobriu? Que eles não sabem é nada. Eles sabem muito menos do que nós. Ou seja, na verdade, até hoje, os UFOs e essas inteligências são forças altamente sofisticadas que simplesmente operam e observam. Enche o saco aqui, se mostra ali, abduz uma pessoa aqui, abduz outra lá, e dá contato para pessoas. Às vezes abduz um cara do campo, abduz uma pessoa comum, mas jamais dá contato para uma autoridade militar, dá contato para uma autoridade religiosa, uma autoridade científica. Isso nos deixa muitos, entre aspas, pé da vida. Porque eles começam a entender eles começam a discutir entre eles quais as intenções dessas inteligências. Por que não entram em contato conosco? O que eles querem? Então, na verdade, nós estamos percebendo que todas as autoridades políticas, e você vai perceber que Roma tem equipes de padres pesquisando isso há muito tempo. Tá? Você sabia que Roma gastou mais de 250 milhões de dólares para construir um observatório no deserto nos Estados Unidos? Isso foi recente. E
E padres se tornando astrônomos, cientistas, estudando questões que não deveria ser de cunho da igreja. Mas por que ela está investindo nisso? O que ela está buscando entender e compreender antes que a própria ciência compreenda? Na verdade, nós temos descoberto o seguinte, essa é a visão e vocês vão entender por que os governos vão acobertar. Na verdade, toda a nossa humanidade está aqui na superfície da Terra, não importa o nível de cultura, autoridade. Essas forças superiores, elas estão aqui para a humanidade, em primeiro lugar. Elas não estão aqui para dar contato específico para um governo americano, para militares, para governo russo, para governo de qualquer potência específica. Em primeiro lugar, nenhum indivíduo que existe na Terra, nenhum cientista, depois de estudar muito tempo, ou seja, a Força Aérea dos Estados Unidos teve um departamento específico chamado Blue Book, o livro azul, durante mais de 20 anos para estudar profundamente o fenômeno OVNI. E esse era interdisciplinar, ou seja, eles tinham físicos, médicos, engenheiros, matemáticos, teóricos, psicólogos, todo esse tipo de indivíduo que estudavam a casuística. Quando alguém era abduzido, esse grupo especial é que ia lá fazer a investigação. Ok? A Força Aérea sempre estava pesquisando casos de abdução. Isso significa que ao longo de todo a manifestação solar, desde a década de 50 até os dias de hoje, os cientistas são unânimes em afirmar que eles não sabem absolutamente nada sobre esses seres. Esses seres nunca deram contato para ninguém. Até hoje eles operam do mesmo jeito. Sorrateiro, com uma ciência e um avanço tão grande que nenhuma força na Terra tem capacidade para barrá-los. Se eu falei para vocês que eles têm a capacidade de tirar alguém que está dentro da casa, não tem disco voador, não tem nada, os seres aparecem dentro da casa, pega uma pessoa, paralisa ela, abre o portal, entra por esse portal quântico e aparece nas suas bases operacionais ou dentro de suas naves, onde eles estiverem. Pra vocês terem uma ideia, quando eu for falar sobre o caso Travis Walton, todos os indivíduos que tiveram participado desse caso viram o Travis Walton ser abduzido por uma nave. E o Travis Walton fica 5 dias abduzido e desaparecido. E quando o Travis Walton é devolvido, ele mesmo conta que a nave que o trouxe de volta era completamente diferente da nave que o levou. Isso cheira o quê? Que ele foi levado para um local onde havia uma base operacional dos ETs com muitas naves diferentes. Ele foi levado por uma nave e trazido por uma outra. Então, na verdade, essas forças são tão avançadas, tão avançadas, tão avançadas, que eles estudam, operam, interferem na raça humana do jeito que eles querem, mas até hoje não estiveram interessados em se mostrar para a humanidade de uma forma global e perfeita. Ou descer numa praça pública e falar, estamos aqui. Igual aquele filme, O Dia em que a Terra Parou, né? Que o UFO pousa em Washington. Eu gostaria que vocês assistissem esse filme. Ele é tão fantástico, esse filme O Dia em que a Terra Parou. Ele é tão fantástico por causa do seguinte. Porque na década de 50, pousa um UFO e eu quero que vocês vejam a reação do povo. A reação do exército, a reação das pessoas, de tudo que está em volta. E a reação do governo americano, neste filme. E vocês não perdem por esperar, porque Hollywood está refilmando esse ano, e até metade do ano eles vão relançar esse filme, com o Keanu Reeves fazendo o papel do ET. O autor do Matrix. Né? O ator do Matrix. Vai ser muito bom. Porque a mensagem que esse ET dá, a hora que ele vai falar para a humanidade, vocês não têm noção. Entendeu? Então, eu pergunto, qual
autoridade na superfície desse planeta Terra, qual instituição, quer seja política, social ou religiosa, teria a capacidade de entender e ouvir o que esses caras têm para dizer? Então veja bem, vocês imaginem que durante todo esse tempo existe uma força superior, muito superior tecnologicamente, cientificamente, que não quer dar contato para as autoridades. E as autoridades ficam perplexas com isso, sabem que eles estão aqui. Olha, todos os voos para a Lua foram seguidos de perto. De perto, os astronautas filmavam até na Lua, quando os astronautas estavam andando na Lua, os objetos lá no céu, e fotografados pelos astronautas. Aí vocês vão entender por que Neil Armstrong e Michael Collins voltaram completamente perturbados dessa viagem para a Lua. E se tornaram, um se tornou pastor evangélico, né? Outro se tornou estudante da Bíblia, porque ele viu a dimensão do universo, a dimensão de tudo que estava acontecendo ali. E vocês têm que entender uma coisa, que quando foi feita uma pergunta para o Neil Armstrong, ele esteve aqui no Brasil, numa época, e fizeram a pergunta para ele assim, por que ele se transformou tanto depois que ele voltou da Lua? A resposta dele foi a seguinte, ó, presta atenção. Ele falou assim, ó, a NASA nos preparou muito bem para nós irmos para a Lua, mas não preparou absolutamente nada para a gente voltar para a Terra. Vocês entenderam ou não? Porque todo indivíduo que tem uma experiência cósmica, quando ele sai da Terra, ele começa a olhar aquela dimensão, as estrelas, a Lua, e ele distante do planeta. Vocês têm que entender que em 1969 ainda estava na Guerra do Vietnã, no auge da Guerra do Vietnã. E você pensar, puta, toda aquela morte, aquela carnificina, aquela coisa, tudo lá embaixo, eu aqui, bicho. E essas luzes passando, essas inteligências. Os astronautas, eles deitavam para dormir e tinham sonhos estranhíssimos. Os ETs apareciam nos sonhos para ele. Eles começavam a ouvir vozes, como se fossem contatos telepáticos com eles. Começavam a ouvir vozes de línguas estranhas que eles não entendiam. No rádio comunicador deles apareciam mensagens de línguas estranhas. E ele olhava para a nave, aquele objeto seguindo ele constantemente. Até quando ele pousou na Lua, o objeto está lá. Inclusive conta as más línguas que quando o cara foi tentar pousar na Lua, ele foi gastando tanto combustível porque ele não achava um lugar legal para ele pousar, porque ele via muitas luzes lá embaixo já pousadas. Ele tinha que desviar para achar um lugar para pousar. Imagine o trauma do indivíduo, achando que foi o primeiro que chegou na Lua. Para botar a bandeira, eu sou o primeiro, conquistei a Lua. Na verdade, nós estamos sendo os últimos a chegar na Lua. Então, existia uma política na década de 50, na década de 60, que tudo que era referente a este fenômeno de alta sofisticação, a Força Aérea iria negar profundamente a existência dessas forças. Porque veja bem, imagine você chegar ao público americano, o próprio presidente, falar assim, ó, presta atenção, olha pessoal, os discos voadores realmente existem, eles estão aí, são uma força altamente poderosa, nenhuma arma que nós temos, nenhuma tecnologia que nós temos chega aos pés dessas forças. Nós não podemos fazer absolutamente nada com eles, eles não querem dar contato, são alienígenas, não sabemos o que eles querem. No entanto, eles estão sim abduzindo pessoas, estão raptando pessoas, fazem o que querem e nós não temos nenhuma capacidade. Imagina o pânico. Para vocês terem uma ideia, quando Orson Welles fez aquela novela de rádio Guerra dos Mundos, quanta gente não se suicidou nos Estados Unidos? Se suicidou. Porque eles achavam que a Terra está sendo invadida por um marciano. Isso é verdade. Então isso explica o pânico da época sobre a chegada desses, como os fenômenos ufológicos eram encarados na década de 50. Era terrorismo mesmo. A humanidade não estava preparada para esse encontro. E as autoridades militares e governamentais, elas tinham o dever de negar profundamente que esses fenômenos existiam. Porque eles não tinham controle sobre o fenômeno, vocês estão me entendendo? Eles não tinham capacidade para falar para o público, olha, os ETs estão sob nosso controle, eles são falíveis, nós atiramos deles, caem, quebram, nossas armas são suficientemente
capaz de defender vocês de uma invasão ufológica. Mas os cientistas sabiam que era totalmente ao contrário. E por isso eles continuaram abduzindo, continuaram aparecendo em grandes cidades, continuaram aqui em Limeira fazendo o que bem entendesse. Que muitos casos de OVNIs. Olha, não faz 2 meses, um nosso amigo aqui, um ex-delegado de polícia, veio atrás de mim mostrando um monte de fotos tiradas aqui no bairro dos Pires, de objetos que andavam para cima e para baixo no pomar de laranja. Pai, olha aqui essas fotos, o que você acha, tal? Eu falei, meu filho, aí, eles sempre estiveram aqui. Não aqui, eles estiveram no planeta todo, eles aparecem em qualquer lugar desse planeta. Estão me entendendo? Então, a política de acobertamento é exatamente o medo que você, em primeiro lugar, revele que existe uma potência superior. Veja bem, a humanidade, hoje, ela não está preparada. Existe um grupo de cientistas e de psicólogos de massa, que a gente chama, criando uma expectativa, criando até em computadores, modelos computadorizados, o que aconteceria, presta atenção, filosoficamente na nossa humanidade, se a NASA anunciasse que descobriu vida em Marte. Mas vida de micro-organismo. Ou seja, pela primeira vez se provaria que existe vida fora da Terra. Vida extraterrestre. Isso abriria uma discussão filosófica tão grande a nível religioso, a nível cultural e a nível político. Só micro-organismos. É o debate dos cientistas da NASA. Vocês não têm noção. Quando os caras anunciaram que tinham descoberto aquela bactéria naquele meteorito marciano, o boom que deu. Nossa, revista, jornais, mudança. Perguntar para religioso o que se acha. O religioso, não sei, não sei o que tem, não acredito nessas coisas. Porque as pessoas não acreditam em vida extraterrestre. Mas quando a autoridade vier e falar, tem, vocês vão ter que engolir, eu quero ver o que vai acontecer com a sua cabeça, se você não estiver preparado, se a sua religião não estiver pronta para isso. Bicho, se só a descoberta de vida extraterrestre a nível de microbiologia já causaria um impacto filosófico, imagine você anunciar, olha gente, não precisa esquentar a cabeça com o Marte, porque os caras estão aqui. Faz tempo que eles estão aqui com alta tecnologia, nos visitando, pousando, abduzindo pessoas, dando camãozinhas. Você não tem noção do impacto filosófico, cultural e religioso que isso causaria na humanidade como um todo. Eles ficam imaginando, eu já conversei com esse tipo de autoridade, eles ficam imaginando o que aconteceria se esse ET resolvesse falar com a humanidade. Qual seria o discurso desses caras, que já estão observando a humanidade há séculos, vendo a bobagem que o ser humano faz todos os dias nesse planeta. Por isso tem um desenho animado muito interessante que soltaram pela internet, que é assim, vem um disco voador voando até, chegando na Terra. Aí ele para, né? Lá de lá, alta atmosfera da Terra, e começa a analisar as cidades. Então com o computador dele, ele começa a dar aquele zoom, né? Aí pega uma grande cidade. Aí ele dá um zoom e vê aqueles puta congestionamento, o nego que não vai para outro contra lado, e fumaça para outro contra lado, poluição, né? Aí ele dá um zoom no rio, só tem merda, lata, lixo no rio, né? Certo? Aí ele sai, vai lá, dá outro zoom lá no Iraque, aquela puta guerra, né? Se matando, tiro para todo lado, bomba, pá. Tu sabe? Vê os neguinhos em campo de futebol, ele passa no campo de futebol, dá um zoom no campo de futebol, todo mundo... Aí os negros correndo atrás da bola, eles ficam tudo analisando. Aí termina a análise, aí ele manda mensagem para o planeta dele. Realmente esse planeta não tem vida inteligente. Vai embora para o espaço. A navezinha vai embora. Vocês têm que entender como é que uma raça avançada olharia para a Terra. Gente, vocês sabem o que aconteceu quando raças mais avançadas entraram em contato com os índios aqui na América do Sul? Um pouquinho só mais avançada tecnologicamente, com seus navios, com suas armas, em 1500, 1600, o colapso que deu, o impacto que deu. Cultural.
Para começo de conversa, esse povo já chegou escravizando, né? Roubando, massacrando e matando. Sem nenhum respeito. O choque cultural é muito grande. Então, vocês pensam, como seria o contato de indivíduos altamente primitivos, na sua visão primitiva de mundo, achando que só existe ele na Terra, o resto está aí para enfeitar? Tá? Nunca nós tivemos liberdade nesse planeta. Nunca, nunca, nunca. Eu vou mostrar uma coisa clara agora, ocorrida recentemente. A guerra do Iraque. Tá? A guerra do Golfo, né, em 2000 e tanto, em 1990 e pouco, e agora a guerra do Iraque em pleno terceiro milênio. Vocês acham que existe democracia e vocês veem pela televisão tudo o que realmente acontece? Ou vocês acham que as autoridades governamentais esconderam tudo? Eu pergunto a vocês, pela CNN ou pela TV Globo, vocês viram um tremendo de um bombardeio sobre o Iraque, com mísseis de última geração, e vocês não viram uma pessoa morta. Não passou nenhuma pessoa morta na televisão. A guerra se tornou uma guerra limpa. Uma guerra bonita, parece jogo de videogame, ninguém morre. Só aqueles tirinhos. Mas ninguém mostrou que é uma guerra. Sabe o que é uma guerra? Guerra é criança despedaçada, é gente, pedaço de gente para tudo quanto é lado, morte, sofrimento, toda a infraestrutura destruída. Certo? Criando ódio, as pessoas querendo matar o americano, aquele puta ódio, seus filhos das putas, vou te matar, vou fazer tudo para matar vocês, se fizer o que vocês fizeram com a minha família, com as minhas crianças. E mostrar as crianças despedaçar, os seres humanos despedaçados. Isso é guerra. É isso que o ser humano tinha que mostrar na televisão para ele poder evitar. Mas não. E vocês acham que vivem numa democracia onde não há acobertamento? Isso foi acobertado de todo mundo. Por que vocês acham que eles iam mostrar os UFOs? Os ETs? Uma força ameaçadora a esse controle político e ideológico que essas nações têm sobre seus povos. Todos nós somos androides. Sabe o que é androides? Nós somos programados, desde que nascemos, programados pela escola, programados pela faculdade, e quando a gente se forma na universidade, a gente recebe um perfeito título de idiota como doutor aos 26 anos. Somos verdadeiros idiotas a servir o sistema como engenheiro, como médico, como dentista, como biólogo, e jamais formado para questionar todo o sistema em que nós vivemos. Nós somos formados simplesmente para obedecer o sistema que aí está, mas nunca discutir o sistema que aí está, de poder. Nós somos controlados, o que você aprende na faculdade. Todos são controlados. O modelo de universidade americana segue o típico modelo da universidade americana, ou do brasileiro, que é o seguinte. A universidade brasileira faz assim, ó, o campus da Unicamp. Aqui o prédio das ciências sociais, a 1 quilômetro, 3 quilômetros de distância o prédio da medicina, aqui o prédio da matemática, aqui o prédio da engenharia. Eles não podem conversar uns com os outros. Porque esse cara das ciências sociais, ele não pode influenciar o engenheiro, nem o médico, nem... Ou seja, o currículo desse cara aqui só tem matérias técnicas forçando ele. Ele não existe filosofia na faculdade, não existe o ensino da religião, não existe um debate filosófico. Ou seja, o indivíduo é formado para servir o sistema. Ele não é formado para discutir as ideias políticas, sociais, filosóficas, religiosas. E muito menos discutir ET, né? Discutir se existe vida após a morte. Por isso que eu pergunto, quando vocês fizeram faculdade, alguém estava preocupado se você estava triste, angustiado, se o seu relacionamento afetivo estava bem? A sua empresa onde você trabalha se preocupa com você? Se você está bem no afeto, no amor? Né? Só preocupa com a sua saúde para você produzir bem no dia seguinte, né? Aí ele paga plano de saúde para você porque ele quer ter um empregado que produza. O empregado doente não produz. Então, quando uma firma oferece plano de saúde para você, pode ser que tem segundas intenções. Então todos são androides. E num regime de androide, o Spielberg fez um filme, o George Lucas fez o primeiro filme dele, quando ele estava na faculdade de cinema. Ele fez um filme que é o famoso THX 1138.
Vocês peguem na locadora para assistir. Ó, o filme chama THX 1138. O Spielberg mostra uma sociedade subterrânea após um holocausto nuclear que evoluiu tanto. E as pessoas ficaram tão androides, tão controladas pelo governo, que eles têm números, não têm nomes mais. Eles têm letras e números, como placa de carro. E você vai ver como a sociedade é altamente controlada e o THX vai ser um rebelde na história. Ele vai se rebelar contra o sistema, contra a ideologia e vai querer sair fora. Você vai ver como todas as forças políticas, militares, ideológicas vão tentar impedir dele ser uma pessoa diferente. E vão tentar sempre trazer ele para o sistema. E no final ele se liberta. E, na verdade, o THX 1138 é uma crítica ao todo o nosso sistema atual político. Ele cria um modelo de ficção, mas, na verdade, ele está criticando o sistema de hoje. Todos nós somos assim. A gente acha que é livre, mas vocês não são livres. Vê se você entra nos Estados Unidos a hora que você quer. Vai lá, faz uma viagem, tenta entrar, tenta conseguir um visto hoje nos Estados Unidos. O cara já olha com você com cara de terrorista. Você não entra fácil nos Estados Unidos. O brasileiro não entra fácil nos Estados Unidos, não. O cara olha, por que você veio fazer? O que você quer aqui? Não tem fronteira, você não é livre. E o que você vê na televisão não é livre. Nós temos um sistema tão idiota que quando você liga a televisão, só manda você comprar. Compra. O tempo todo, você anda na rua, só tem coisa, compra placa, compra loja, tá? Bicho, raramente você tem uma igreja, um centro de estudo, de debate, de estudo da consciência, de uma transcendentalidade. Não tem. E o que são os cientistas? São idiotas úteis. A maior parte dos cientistas são idiotas úteis. O que é um idiota útil? É aquele cara que, se você pagar bem para ele, faz bomba atômica, ele faz o diabo, ele não está pouco preocupado com filosofia, com vida após a morte, com alma, com ET. Ele é um androide fabricado pelo sistema para fazer o que o sistema manda. Como um militar. O que é um militar? O militar é aquele cara assim, marcha, ele marcha. Para, ele para. Põe a arma, ele só obedece. Mata aquela criança, ele mata. Pá! Forte, fica aqui. Soldado não pode ter sentimento. Pode ter, só tem que obedecer ordens. Eles eram tão androides que quando o sistema militar era tão androide que quando os alemães foram julgados na Segunda Guerra Mundial no Tribunal de Nuremberg, a maior parte foi absolvido. Porque o cara chegava lá, por que você fez aquilo? Por que você matou? Porque eu recebi ordens. Ah, você recebeu? Então, se eu não matasse, os negros me matavam também, porque eu achava que eu era desertor. Então eu matei. Então você é absolvido. Eu absorvi o cara. Tão podre que é o sistema. Você tem que entender como o sistema era podre? Que o americano era podre? Os aliados eram podres durante a Segunda Guerra Mundial? Ó, os japoneses foram um dos países que mais utilizaram arma de guerra biológica e arma química contra os chineses na Segunda Guerra Mundial. A ponto de envenenar, infectar uma cidade inteira chinesa com peste bubônica, contaminando mais de 200 mil pessoas com armas de guerra de teste. Ao final da Segunda Guerra Mundial, ao invés dos americanos que invadiram aquela região, pegar todos esses cientistas, todos esses tremendos de uns filhos você já sabe do quê, e botar no pelotão falando e matar todo mundo, sabe o que eles fizeram? Pegaram todos os cientistas e levaram para os Estados Unidos e fizeram o seguinte acordo: ó, você ensina tudo que você fez para nós e ninguém condena você, você pode viver aqui nos Estados Unidos folgadamente, com um bom salário. Foi isso que aconteceu. Ou seja, interesse. Então, por isso que eu falo que a maior parte dos cientistas são idiotas úteis. São pessoas que foram treinadas para não questionar, só obedecer a ordem também. Paga bem para ele que ele vai lá, faz pesquisa sobre bomba atômica, sobre biotecnologia de guerra e assim vai. Agora, você acha que a humanidade está preparada? Qual o sistema está preparado para a chegada de uma inteligência que está vendo os podres de toda a humanidade? Imagine se um presidente americano chegar diante de um ET e falar assim: olha, o que vocês querem de nós? Eu falo, nós queremos mostrar a verdade para vocês. O quanto vocês são podres, o quanto vocês são corruptos, o quanto vocês estão androides, o quanto vocês escravizam o povo, as pessoas e tudo mais. O governo fica assim: é o discurso que Jesus ia fazer. Ou vocês pensam que Jesus ia fazer um discurso diferente hoje se ele voltasse? Vendo essa podridão do planeta do jeito que está. A escravidão industrial do ser humano. O ser humano arruma um emprego, acha que chegou no céu, né?
Ai, eu arrumei um emprego. Ai, meu Deus, me agradeço por esse emprego. Deus olha de cima e fala, coitado, né? Não sabe o que o espera. Por isso que quando Jesus veio na Terra, Jesus fez a maior de todas as revoluções. A primeira coisa que Jesus fazia, fala, larga dessa merda de cidade, larga dessa tudo e vem me seguir. Aí você vai ver o que é o que eu quero ensinar para você. Ele era o maior anarquista do sistema. Os governos temem exatamente porque essas forças são tão poderosas. O dia que essas forças quiserem realmente intervir, todos os governos caem. Olha, o dia que um disco voador parar, gigantesco, as bolsas de valores caem e despencam no dia seguinte. Todos os sistemas quebram. Porque ninguém sabe o dia seguinte o que é que vai acontecer com o planeta. Pelo fato deles não saberem o que é, não ter nenhum controle sobre esse fenômeno, eles ainda, até hoje, têm o maior medo de vir a público e dizer que esses fenômenos são reais e eles existem. Oficialmente admitir. Porque extraoficialmente, todo investigador, todo indivíduo de pouca inteligência está sabendo que isso é uma verdade. Só os indivíduos são aqueles idiotas úteis mesmo, aqueles perfeitos idiotas que quando você fala de disco voador dá aquela risadinha. Que acredita em disco voador? Também é tão idiota que torce para o Corinthians ainda. Sabe? Não sabe fazer outra coisa na vida, não ser olhar, nunca levantou a cabeça para o céu, nunca raciocinou por que tem bilhões de estrelas lá em cima, né? Aonde fica a posição da Terra, do planeta Terra no sistema galáctico, né? Que existe galáxia. O cara não tem a mesma noção disso. Para ele o que existe é a Terra. Ele nunca olhou para cima, ele só fica assim, ó, que nem o touro. Né? A única coisa que ele sabe fazer é ir trabalhar, volta para casa, assistir novela, vai para cá, vai para a televisão, né? Vai para o boteco, enche a cara, volta para casa. É isso que ele sabe fazer. Mas vocês sabem que tem poucos intelectuais desse mundo que realmente querem ir além. Querem encontrar respostas. E uma das coisas que eu aprendi em toda essa minha vida, e vocês vão levar com isso para casa, nós não estamos sós. E digo mais, nós estamos sendo seguidos e observados de perto constantemente por essas forças superiores. Tá? Quer vocês gostem ou não, quer vocês tenham medo ou não, quer a sua religião permita ou não, eles estão aqui nos observando de uma forma tão avançada, tão sutil, que vocês nem percebem que eles estão monitorizando tudo. Pra vocês terem uma ideia, na Guerra do Golfo, não nessa, na primeira Guerra do Golfo, quando o Saddam Hussein estava mandando aqueles mísseis Scuds, sabe aqueles mísseis sobre Israel, sobre a Arábia Saudita? Então, o sistema ficava todo em alerta, eles colocaram aqueles mísseis Patriot. Então, de repente, isso aconteceu ao vivo, a CNN fazendo uma reportagem. O cara estava em cima do morro, ele estava em cima, a coisa era mais ou menos assim, vou tentar desenhar para vocês o que aconteceu. Foi fantástico isso. Tá? Foi muito engraçado. Então, aqui estava uma montanha e aqui embaixo estava Riad. Tá? A capital da Arábia Saudita, que também estava sendo bombardeada alguns meses. Então tinha um repórter que ele estava aqui no alto, com as câmeras, todo o equipamento, para ver exatamente os mísseis Scuds que eram lançados e caíam sobre a cidade. Estavam lá reportando e filmando. Ok? Tudo bem. De repente, soa o alarme, a sirene de ataque, míssil chegando. Os caras todos estão vindo isso, o alarme chegou, acionou. Né? Eles apagam todas as luzes da cidade para que não estão sob ataque, né? Para os alvos não ser visíveis. Né? Eles não sabem se é avião que vem vindo, se é míssil, o que vem vindo. Então, e o cara ficou filmando, procurando um míssil no céu. Quando o cara depara com o treco, é exatamente um charuto de mais ou menos uns 200 metros de comprimento, todo iluminado, andando devagarzinho no céu, cruzando o céu de Riad. E o cara filmando, aquele puta charuto comprido. O que é aquilo, meu Deus do céu? Que acionou todo o sistema de radar e nenhum avião caça levantou para ir atrás desse treco. Eu pergunto, por que os caças americanos e a base Patriot, os mísseis Patriot não foram lançados contra? Você não sabe por quê? Porque os americanos e a Força Aérea sabem quem são esses caras.
Eles não vão atirar nesses caras. Porque se atirar nesses caras é a última coisa que eles vão fazer na vida. Ou seja, esses caras apareceram ao vivo sobre uma grande cidade no meio da guerra. Não dando bola para ninguém, com toda aquela força militar que existia armada ali. Simplesmente passaram. Ó, nós estamos aqui, o que vocês querem? Não se esqueça que nós estamos aqui. E aí, fizeram aquela desculpa, pedaço de foguete, pedaço de míssil, aí todo mundo brigando, mas como é que um pedaço de míssil fica retinho, devagarzinho, andando no céu, né? Os caras riram pra caramba das explicações que os militares depois vieram dar, sabe? Aí os militares sempre vão dar aquela explicação, né? Você viu o planeta Vênus, você viu não sei o quê, você viu um balão, um pedaço de foguete, de míssil. Mas desafiando todo o poderio militar instituído na época. No meio da guerra, os caras estavam lá. Só que existe uma política, os caras não atacam essas naves. Quando eles percebem que porque toda a força aérea, todo comandante sabe da existência desses caras. E sabe que eles entram em qualquer lugar tão constantemente. Então, existe uma política do governo de não atacar, somente se for atacado. Se eles se mostrarem hostil, aí não vão tentar revidar. Mas, por enquanto, pelo amor de Deus, não vou atacar com esses caras. Por quê? Porque qualquer cientista não é burro o suficiente para saber o seguinte. Se esses caras chegaram até aqui, vencendo barreiras interestelares para estar aqui, imagine as armas desses caras. Imagine as armas que esses caras não devem ter. Então é melhor não pôr a cara com esses caras. Enquanto eles não se mostrarem hostil, é melhor a gente ficar na nossa, só observando. É isso que uma vez teve um debate na TV Cultura. Olha, na TV Cultura teve um debate oficial naquele Roda Viva. Olha, o Roda Viva é um puta programa sério, concorda comigo? E o tema discutido era vida extraterrestre. Mas no começo, eles estavam discutindo somente aquela vida extraterrestre astronômica, sabe? Bactéria, tal, projeto 7, então aquelas discussões. Aí um dos repórteres pergunta para o astrônomo que está sendo debatido ali, a vida extraterrestre, se ele acreditava em seres extraterrestres e os seres extraterrestres poderiam estar aqui visitando nos discos voadores. Essa aqui é a polêmica dos discos voadores. Sabe o que ele falou? Ele deu uma resposta tão inteligente. Primeira coisa que ele falou o seguinte, olha, se existisse uma raça, ele falou assim, que conseguisse romper as barreiras interestelares e chegar até a Terra, eles seriam tão avançados, mas tão avançados, que certamente não existiria nada em nossa civilização que seria interessante para eles. Nada. Que tudo, eles já sabiam. Eles não precisavam de nada daqui. Tudo. Não tinha nenhum interesse. E outra, ele falou assim, eles não teriam nenhum interesse em entrar em contato com civilizações tão primitivas quanto nós. Essa é a visão que esse cara teve. E muito inteligente, por sinal. Porque não haveria nada que a tecnologia e a ciência dele já não descobriu, já não fez, que poderia aqui ter um interesse em nosso planeta. Então eles poderiam só mais observar mesmo e ir embora. E eles mesmos colocariam que o contato seria muito difícil. Porque todo o conhecimento que essa raça acumulou, faríamos nós, seres formiguinhas perto deles. Então que tipo de interação poderia existir entre duas raças separadas por milênios em evolução espiritual, tecnológica e política e cultural? Vocês estão entendendo a dificuldade que é estabelecer contato com inteligências muito avançadas? Você não está preparado para isso. Você não está pronto para isso. Que tipo de diálogo você ia ter com o ET? Que pergunta idiota você ia fazer para ele? Essa é a questão chave desse nosso debate. Ok? Então essa é a nossa colocação de hoje. Os governos escondem tudo isso devido ao medo dessa intervenção superior causar o maior impacto e a maior mudança radical nesses 3 fundamentos básicos da civilização humana. E isso aconteceria. E eles temem porque eles não teriam controle
sobre o que aconteceria com a humanidade, porque se a humanidade perceber que existe uma autoridade maior, nenhum ser humano vai respeitar mais uma autoridade política ou uma autoridade religiosa, vai simplesmente respeitar a autoridade maior. Isso aconteceu em toda a história. É aquela velha história, a partir do momento que uma cultura cria um Deus e deposita toda a sua fé nesse Deus, ele perde a fé no sistema político. O sistema político não consegue controlar alguém que tem fé em Deus. Sabia? Porque ele transfere para uma autoridade maior. E ela passa a não ter mais controle ideológico sobre aquele indivíduo. Por isso que era muito difícil você mandar um religioso para a guerra. Era muito difícil você mandar um religioso para a guerra, porque o cara queria desertar. Ele falou, não quero saber de matar meu semente. Estou fora, meu filho. Eu sou religioso, sou pastor, não quero saber, eu não vou para a guerra. Faça vocês a guerra, e a minha filosofia é outra. Imagine se você espalha para o país inteiro uma filosofia dessa. Não tem mais soldado para ir para a guerra. Quem é que vai defender os interesses capitalistas no campo de batalha? Ninguém. Ninguém vai ser tonto o suficiente, né? Então é isso, gente. Então por hoje é só.